Hoje o nosso estudo dos grandes teóricos da educação será sobre João Batista de La Salle, tá? João Batista de La Salle, o educador dos pobres e patrono dos professores. João Batista de La Salle, ele nasceu em 1651 e faleceu em 1719. Ele foi um dos grandes nomes da história da educação, nascido em Reims, na França, em uma família nobre. Parecia destinado a uma vida confortável dentro do clero. No entanto, sua trajetória tomou outro rumo. Dedicou-se inteiramente à formação de professores e à educação das crianças pobres, transformando-se em um dos pioneiros da pedagogia moderna. Bonito, vocês vão gostar da história dele. A história dele é muito bonita. A vocação, a vocação pela educação. Desde jovem, La Salle demonstrava grande inclinação religiosa e dedicação ao estudo. Ordenado sacerdote, ele poderia ter seguido uma carreira tranquila numa igreja, mas ao entrar em contato com a realidade das crianças pobres que não tinham acesso ao ensino, ele sentiu que sua missão era maior: ensinar a todos, sem distinção de classe social. Foi nesse espírito que começou a reunir jovens mestres para educar meninos em situação de vulnerabilidade. Para ele, ensinar não era apenas transmitir conteúdo, mas formar cidadãos conscientes, com valores humanos e cristãos, que era muito raro naquela época. E pobre não tinha muito tudo, só os ricos. A criação das escolas, a criação das escolas cristãs. Em 1684, La Salle fundou o Instituto dos Irmãos da Escola Cristã, numa comunidade de religiosos dedicado exclusivamente à educação. Essa foi uma inovação em seu tempo, pois até então a maioria das escolas estava ligada a paróquias ou ordens religiosas já existentes. O diferencial das escolas de La Salle estava em sua metodologia pedagógica, aulas em língua materna, francês, ao invés do latim, tornando o ensino mais acessível a todos, né? Organização de turmas por níveis de aprendizagem, valorização da disciplina, do respeito e da solidariedade, formação de professores leigos, capacitando-os para a prática educativa. Essas ideias ajudaram a moldar uma nova visão de escola, aberta ao povo e atenta às necessidades daquela época, né? A criação das escolas. Ele foi um marco, passou séculos. Ele foi em abril de 1719, se expandiu pelo mundo todo até hoje. Viu? Hoje as escolas laçalistas estão presentes em mais de 80 países, com milhares de educadores. Tem até faculdade. Em 1950, o Papa Pio VII o proclamou como padroeiro universal dos professores, reconhecendo a sua importância para a educação cristã e para a pedagogia em geral. Padroeiro não é pouca coisa. Aquela sala continua atual até hoje. Vocês sabem explicar? Ali, o cara é muito que ensinar conteúdo, é acolher, formar, cuidar e acreditar no potencial de cada criança. A sua pedagogia inspira professores até hoje, mostrando que a escola pode ser um espaço de transformação social e de esperança. Se você é educador,
Pense em La Salle como exemplo de coragem e inovação. Ele nos ensina que, mesmo diante das dificuldades, a educação é sempre o melhor caminho para transformar vidas. João Batista de La Salle foi o educador dos pobres e patrono dos professores. João Batista de La Salle foi um dos grandes nomes da história da educação. Ele nasceu em Reims, na França, em uma família nobre. Parecia destinado, né, a ser rico, ser um paróquio, mas ele quis para a vida dele. Ele queria muito mais. E o destino tinha grandes coisas na vida dele, além disso, né? No entanto, a sua trajetória tomou outro rumo. Dedicou-se inteiramente à formação de professores e à educação dos pobres, transformando-se em um dos pioneiros da educação moderna, a vocação pela educação desde muito jovem. La Salle demonstrava grande inclinação religiosa e dedicação ao estudo. Ordenado sacerdote, ele poderia ter uma vida tranquila, mas ao entrar em contato, ele resolveu mudar de vida, né? Um dos seus primeiros atos depois de sua ordenação foi obter do rei cartas patentes a favor da congregação e Menino Jesus, cujo fim era a instrução das meninas de classe pobre. Em 1679, ele abriu em Reims escolas populares, como ensino de instituto de ensino, que no começo foi na sua própria residência. Mais tarde, ele vendeu todos os seus bens, distribuiu seu dinheiro aos pobres e investiu o seu dinheiro no instituto de ensino. Ele vinha de uma família nobre, de fazer de tudo para ter uma escola, sonhou. Mas nem tudo flor no começo. Os mestres da escrita da época, com medo de perder seus privilégios, criaram por várias vezes embaraços ao santo fundador. Vencida essa provação, tempestades mais violentas vieram. O padre santo, repelido, caluniado, perseguido, expulso e até abandonado pelos seus discípulos. Em certas cidades, os irmãos sofreram ignomínias, afronta, vexame sem fim. Às vezes, as pancadas vieram com os desaforo. Essa é a atitude. Para ele, ensinar não era apenas transmitir conteúdo, mas formar cidadãos conscientes, com valores humanos. E não é fácil, né? Ele abria, sofreu muito. Mas quando você tem uma boa causa, você nem se importa tanto com isso, né? E como ele criou as escolas cristãs? Em 1684, La Salle fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, numa comunidade de religiosos dedicado exclusivamente à educação. Essa foi uma inovação em seu tempo, pois até então a maioria das escolas estavam ligadas a paróquias ou ordens religiosas já existentes. O diferencial das escolas de La Salle estava na sua metodologia pedagógica, aulas em língua materna, em vez do francês, do latim, né? E ele criava também assim a organização de turmas por níveis de aprendizagem, separava valorização da disciplina, do respeito, a solidariedade, formação de professores leigos. Ele queria pessoas capacitadas, capacitando-os para a prática educativa, um legado que ultrapassou séculos. João Batista de La Salle fez sua obra expandir pelo mundo a todo. Ele deixou um grande legado para nós, Batista de La Salle. As pedagógicas dele, qual que era? Princípios gerais. Segundo ele, a ignorância é a fonte de todos os males. É preciso combatê-la energeticamente. O filho do povo não recebeu instrução, está exposto a uma multidão de perigos. Cada criança tem seu talento e aptidões especiais. É dever do professor auxiliá-la a descobri-los e torná-los úteis
o educador deve tomar por modelo a providência e agir com calma e doçura, evitando que os alunos sofram sem razão, sendo os sentidos a base da educação intelectual. É preciso ensinar as crianças a agirem por dever e não pela força. La Salle sempre incentivou os alunos a fazer todos os tipos de educação física, como jogar bola, malha, peteca, entre outras atividades, pois os exercícios físicos desenvolvem o corpo e a mente, né? Educadores. A escola deve ser limpa, as crianças devem ser sempre limpas, devem ter materiais de qualidade, evitando sempre que por rigidez. Deve dar tanta hora de ar em internatos. O educador não deve jamais improvisar as aulas, jamais. É preciso preparar com antecedência. Estudos a serem ensinados, empregar um método racional, progressivo e prático. E sempre progressivo, conforme a criança vai aprendendo, vai adquirindo experiência, você vai aumentando, né, o número, as suas aulas de acordo com o que ela já aprendeu. Por edução. O que é edução? É um dos meios mais eficazes da cultura intelectual, porque toma por ponto de partida os conhecimentos da criança, de onde ela parou, o que ela conhece, né? É preciso que os pais também se envolvam com os estudos dos seus filhos, pois a cooperação é a base do êxito do ensino e aprendizagem dos alunos. Precisa de agir para que tudo dê certo, né? É tudo do catecismo que a criança aprenderá a conhecer e a praticar os deveres para com Deus e para com o próximo e para consigo mesmo. O educador deve cultivar o hábito da fraqueza, franqueza e da o que mais? Da franqueza, sinceridade. Esses bons exemplos. Todos isso lá das escolas de La Salle. Em 1950, o Papa 12, o Programa Universal dos Professores, porque ele continua atual. La Salle sempre nos lembra é mais do que ensinar conteúdo, deve formar, cuidar e a credencial de cada criança. A sua pedagogia inspira os professores até hoje, mostrando que a escola pode ser de esperança. Se você é educador, pense em La Salle como exemplo de coragem e de inovação. Inovação. Nos ensina que, mesmo diante das dificuldades, a educação é sempre o melhor caminho para transformar vidas. É a fonte, História da Pedagogia, terceiro volume, professora especialista Tereza Gomes de Deus. Espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos até a próxima, né? Se Deus não mais tudo, espero que vocês tenham gostado. E na próxima nós iremos falar de outros grandes teóricos.